Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então progressão geométrica, vamos ver as propriedades, tá? Eu vou apresentar duas propriedades e depois a gente resolve alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Propriedade número 1, tá? Então vou falar da propriedade 1. Propriedade 1, tá? Essa propriedade, vamos imaginar um APG, né? Um A1 aqui, o A2, vamos imaginar o A3, aí vários elementos aqui, o X, o Y e o Z em alguma posição, e aqui mais um monte, né? Agora vamos lá. Na PG, a gente sabe que se a gente dividir o Y pelo X, se a gente dividir o Y pelo X, a gente vai achar a razão, né? E se a gente dividir o Z pelo Y, a gente também vai descobrir a razão. Ora, se a razão é igual à razão, a gente pode tirar que y dividido por x é igual a z dividido por y. Se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai chegar nisso aqui, né? Y vezes y ao quadrado, é igual a z vezes x, x vezes z. Pessoal, e essa é uma propriedade que normalmente os livros apresentam dessa maneira aí. Y ao quadrado é igual a x vezes z. Ou seja, o termo que está no centro, ele vezes ele é igual ao produto dos extremos. Esses extremos, não necessariamente, eles estão do lado dele. São equidistantes dele. Essa é a ideia melhor que a gente tem que ter, né? Ser equidistante. A gente poderia perceber isso usando aquele índice, né? Então, olha só, eu vou escrever aqui o A1, o A2, o A3, o A4. Vou escrever alguns aqui, A5, A6, A7 e A8, tá? Vamos escolher aqui um termo, qualquer um. Vamos escolher aqui o A4. O A4. Observa que o A4 ele é central em relação a A3 e A5, ele é central em relação a A2 e A6, e ele é central em relação a A1 e A7. Olha só, ele está à mesma distância do A5 e do A3, ele está à mesma distância do A6 e do A2. Eu estou pegando um termo qualquer, tá? E ele está à mesma distância do A7 e do A1, tá? Então a gente pode pensar sempre assim, ó. O termo que está no centro entre dois equidistantes, né? Ele está bem no centro de dois termos, a gente multiplica ele por ele mesmo, e isso é igual ao produto dos equidistantes. Então, A3 vezes A5. E aí, pessoal, volta aquela regra, né, que eu apresentei para vocês lá na PA. Vale lá e vale aqui. Lá vale para soma e aqui vale para produto, mas a regra é a mesma. Olha só, 4 mais 4 dá 8 e 3 mais 5 também dá 8. Então, quando isso acontecer, então a gente vai ter resultados iguais. Essa vai ser a propriedade 2 que eu vou apresentar para vocês. Isso ainda é igual a A2 vezes A6. A2 vezes A6. E isso ainda é igual a A1 vezes A7. Por quê? Porque a soma sempre vai dar 8. Ó. Subir só um pouquinho. Aqui a soma dá 8. Ó. E aqui a soma dá 8. Ó. Então, você pode pegar qualquer termo que esteja no centro de outros dois, multiplicar ele por ele mesmo, e esse resultado é igual ao produto dos outros dois equidistantes dele. Por exemplo, vamos pegar o A6 aqui, ó. Vamos pegar o A6. O A6 vezes o A6 vai dar 12. Qualquer soma de dois índices que dê 12, o produto é idêntico. Por exemplo, o A6 é o A5 vezes o A7, ó. A5 vezes o A7. E é igual o A8 vezes o A4. O A4 vezes o A8. Pelo mesmo motivo anterior, tá? Isso é bem interessante, né? Aí você fala assim, mas mostra um, vamos provar um aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos provar que isso é igual a isso aqui, ó. Tá? Vamos provar isso aqui, ó. Vamos jogar todo mundo na direção do menor, do A5. A5 é o menor índice que tem aqui. Então, o A6 pode ser escrito como A5 vezes uma razão. O outro A6 pode ser A5
vezes a razão. Isso é igual. O A5 mantém A5 e o A7 é A5 vezes Q elevado a 2, tá? Que é o A7. Observe que do lado de cá tem A5 vezes A5, que vai dar A5 ao quadrado, e Q elevado ao quadrado. Observe que do lado de lá vai ter A5 vezes A5, A5 ao quadrado, vezes Q também elevado a 2. Então é sempre igual, tá? Eu não vou nem perder tempo provando mais, mas fica de olho então nessa propriedade. A propriedade 2, ela também é uma propriedade bem interessante, que é justamente sobre essa ideia aí que a gente está falando, né? De poder pegar e repetir. Vamos lá. Se eu tenho um A, um elemento qualquer, vezes outro A, elemento qualquer, esse resultado é igual a um AM vezes o AN. Isso acontece por quê? Porque o K mais 1, aliás, o K mais I é igual ao M mais o N, tá? Justamente é a ideia anterior que a gente acabou usando já. Então, K mais I, M mais N são iguais. Isso vale também para a PA, tá? Fica de olho, dá uma olhadinha de novo lá no vídeo, se você tiver dúvida, tá? Guarda bem, porque ajuda bastante, tá joia? Pessoal, vamos resolver algumas questões, tá? Eu já volto. Essa questão tá na apostila, tá? Questão 1. A sequência de números reais, x menos 2, raiz quadrada de x ao quadrado mais 11, x mais 7, reticência, é uma PG, cujo oitavo termo é. Então, a gente está querendo o oitavo termo dessa PG. É a nossa dúvida. Tá? Aqui tem uma raiz, tem 3 termos. Vamos tirar esses 3 termos aqui, ó. X menos 2, aí tem uma raiz quadrada de x ao quadrado mais 11, e tem ali um x mais 7, tá? Ela tem reticência, tá? Sem problema nenhum. Pessoal, antes de continuar, vamos criar as condições de existência, tá? Vamos criar ali as condições de existência dessa raiz aqui, tá? Então, condição de existência. A gente tem que x ao quadrado mais 11 tem que ser maior do que zero, maior ou igual, né? Maior ou igual a zero. Tá? Nesse caso aqui, a gente não precisa perder tempo resolvendo. Mas dá para observar aqui que esse x ao quadrado, ele é sempre positivo ou nulo. Ele é positivo ou nulo. Se ele for positivo e somar com 11, continua positivo. E se ele for nulo e somar com 11, continua positivo. Então, esse resultado, ele nunca vai ser negativo para qualquer valor de x, tá? A gente sempre vai ter isso aqui sendo válido, qualquer que seja o x. Mas vamos lá. Vamos trabalhar a ideia. Como é uma PG, nós podemos dividir esse segundo pelo primeiro e esse terceiro pelo segundo. Quando a gente divide, a gente acha a razão. Então, vamos lá. Se eu dividir x ao quadrado mais 11 por x menos 2, esse resultado é igual a x menos 7 dividido por x ao quadrado mais 11. Vocês devem questionar assim, por que eu não usei a propriedade 1 que eu acabei de apresentar? O que diz a propriedade 1? Que o termo que está no centro, ele vezes ele, é igual ao produto de dois equidistantes dele. Podem usar sem problema nenhum, né? É que eu gosto muito de perceber a lógica, né? Se eu dividir e se eu dividir, os resultados são iguais, então eu igualo. Mas quem quiser adiantar o cálculo, pode usar o esquema. O do meio, x ao quadrado mais 11 dentro da raiz, vezes ele mesmo, é igual ao x menos 2 que multiplica x mais 7, sem problema nenhum, tá? Aí aqui a gente vai multiplicar cruzado, a gente vai ter isso aqui. X ao quadrado mais 11 vai estar sendo elevado ao quadrado. E depois a gente vai multiplicar x menos 2 por x mais 7. Tá? Aqui a gente vai tirar a raiz, x ao quadrado mais 11. E aqui a gente vai multiplicar aqui uma distributiva ou usar o produto de Steven. O produto de Steven é um produto, né, fácil de usar, né? Quando ele aparece, deixa eu só relembrar aqui, eu já passei para vocês uma vez, mas vamos lá. Quando você tem x mais a ou menos a, tanto faz, e mais b, isso é um produto de Steven. Para você resolver isso daqui, tu pega, tem que ter na frente o x e o x está o mesmo valor, né?
não necessariamente x, mas a mesma ideia. Então, tu pode fazer assim, x ao quadrado, para ir rapidinho, mais a mais bx, você soma esses dois elementos aqui, né, o a e o b, coloca multiplicando por x e multiplica o a e o b, tá? Fica um pouquinho só mais rápido, né? Adianta aí aquela distributiva. Um exemplo aqui, a gente poderia pensar assim, ó, x menos 4, por exemplo, x menos 2, um exemplo. Rapidinho ficaria assim, ó, quadrado, né, x ao quadrado, que é x vezes x, menos 4 menos 2, menos 6x, e menos vai dar mais 8. Multiplica os dois, tá? Só para adiantar um pouquinho o cálculo, fica a dica, tá? Então aqui você vai ter x ao quadrado, menos 2 mais 7 vai dar mais 5x, e menos 2 mais 7 vai dar menos 14, tá? Observem que o x dá pra gente cortar, porque o x ao quadrado, né? Eles são opostos, e aí você vai ter 5x, 11, passa para cá o 14, mais 14 é igual a 5x, isso aqui vai dar 25, 25 é igual a 5x, e o x é só dividir por 5, x é igual a 5, tá? Aí a gente descobriu o x, o que ele quer? Ele quer o oitavo termo. Bom, eu tenho aqui o x, dá para descobrir o primeiro termo, tenho aqui o x, dá para descobrir o segundo termo. Tendo os dois termos, dá para descobrir a razão. Porque, pessoal, para achar o oitavo termo, o que a gente precisa? O oitavo termo a gente precisa ou do A1, ou do A2, ou do A3, e por aí vai. Então a gente pode usar o A1, como é uma PG, então é vezes a razão elevado a 8 menos 1, 7, tá? Então a gente pode trabalhar usando o A1, ou usando o A2, ou usando o A3. Então, vamos lá, eu não tenho o A1, então vou procurar o A1. Então, eu tenho x igual a 5. O A1, ele é x menos 2. E o A2, a gente vai precisar do A2, ele é x ao quadrado mais 11. E depois a razão, né, aqui a gente vai achar o A1, aqui a gente acha o A2, e a razão a gente descobre fazendo o A2 dividido pelo A1, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o A1? O A1, então, é x menos 2, 5 é o x, então é 3. Quem é o A2? O A2 é 5 ao quadrado, vai dar 25, 25 mais 11, 36, raiz de 36, 6. Quem é a razão, né? A razão, então, é o 6 dividido pelo 3. Então, a razão aqui é 2. Bom, agora a gente tem todos os elementos necessários aí para terminar o cálculo. Então, nós queremos o A8. O A8, ele é o A1 vezes o Q elevado à sétima, ou, se você quiser, o A8 é o A2 vezes Q elevado a 8 menos 2 à sexta. Tá? Qualquer um dos dois aqui. Então, vamos lá. A8 é igual a 1. O A1 vale 2. Não, o A1, cadê o A1? O A1 vale 3. O A1 vale 3. A razão vale 2. 2 elevado à sétima. Aí a gente sabe que 2 à sétima é 128. E aí 3 vezes 128, né? Então o A8, que é o que ele quer, é 3 vezes 100, 300. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 8, 24. Então o A8, ele é igual a 384. 384. Então, esse é o termo que ele pediu, tá? Então, vamos para uma segunda questão, tá? Tá logo aqui embaixo. A gente tem aqui também da apostila, questão 5 lá da apostila. 3 números positivos, opa, isso aqui tem que marcar. 3 números positivos, cuja soma é 30, estão em progressão aritmética. Então, pessoal, olha só. 3 números positivos, eu não sei quais são eles, vou chamar aqui de ABC. Eles são ou formam uma PA, e a soma dos 3, A mais B mais C, é igual a 30. Tem uma propriedade da PA que fala sobre soma, né? Se a gente soma N termos de uma PA e divide pela quantidade de termos, a gente vai ter o termo do meio, que é o AN mais 1 dividido por 2. Isso só acontece se o N for ímpar. N tem que ser ímpar, para isso aqui funcionar.
Porque não dá para você somar aqui, ó, se o n for par, né? Imagina o n par. Par mais 1 dá ímpar, né? Par mais 1 dá ímpar e não dá para dividir ímpar por 2 de forma inteira, né? E o A, eu preciso ter aqui no índice dele o número inteiro. Então o n obrigatoriamente tem que ser ímpar. Observe que a soma a soma é 30. A quantidade de termos ele deu 1, 2, 3, 3 termos. E o do meio é o B, aqui é mais, né? A mais B mais C. E o do meio é o B. Então a gente vai achar o B, tá? Guardem isso, facilita muito o cálculo. Então o B vale 10, tá? Então a gente não sabe quem é o A, não sabe quem é o C, mas sabe que eles são termos de uma PA. Nós podemos inclusive escrever assim agora. Eu tenho A, B e C, e o B vale 10, então eu tenho A, 10 e C. Mas se eu quiser pegar o 10 e tirar a razão, eu tenho 10 menos a razão, tenho 10 e tenho 10 mais a razão. Ou seja, para cá eu aumento o R e chego no C, para cá eu tiro o R e chego no A. Tá bom, pessoal? Fica ligado então, né, nesse esqueminha aqui. Agora vamos lá. Somando-se respectivamente, ou seja, nesta ordem, 4 menos 4 menos 9 aos primeiros, segundo e terceiros termos dessa PA, obtemos 3 números em PG. Então a gente vai somar 4 no primeiro termo, tá? E nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos somar 4 aqui, mais 4. Vamos somar menos 4 aqui. E vamos somar menos 9 aqui, tá? E a gente vai obter uma PG. Vamos lá. Aqui vai ficar 10 mais 4, 14 menos R. Aqui a gente vai ficar 10 menos 4, vai ficar 6. E aqui 10 mais 4 menos 9 vai ficar 1 mais R. 1 mais R. Como isso daqui agora se transformou numa PG, e são 3 termos, e a gente tem termo central, na verdade são 3 termos, mas poderia ser 4, 5, 6 termos. Não tem problema nenhum. Tu só tem que olhar para aplicar a propriedade o termo central. Se tu tiver um termo central a outros 2 equidistantes, não precisa nem estar do lado dele, pode estar 2 saltos para a direita e 2 saltos para a esquerda, que o resultado é igual. Pessoal, como é uma PG, então a gente vai pegar o 6 vezes o 6 e vai pegar o 14 menos o R e vai multiplicar ali pelo 1 mais o R, tá? Eu vou... Aqui vai dar 36. Eu vou colocar esse negativo fora. Quando eu colocar o negativo desse fator fora, a gente vai ter o R trocando o sinal e o 14 trocando o sinal, ó. E eu vou colocar R mais 1 aqui, ó. Aí a gente vai ter aqui de novo o produto de Steven, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, esse negativo passa para cá, menos 36, ó. E aí a gente vai ter R ao quadrado, ó. Menos 14 mais 1, menos 13R, ó. Menos 14, que é menos 14 vezes 1, menos 14. Passa esse 36 para lá, vai ficar 0. R ao quadrado menos 13R. E 36 vai passar positivo e tira menos 14. Então 36 tira 14 vai dar 22. Aí, a gente precisa achar 2 números que multiplicados eles gerem o número 22 e cuja soma seja igual a 13. Seja igual a 13. Agora, vamos lá. Não tem tanto produto que dá 22. 1 vezes 22, se eu somar, não dá 13. 2 vezes 11, se eu somar, dá 13. Então, as raízes são razão 1, na verdade, 2 ou razão 13. Aliás, 11, né? Que é 11, eu só coloquei 13, mas é 11. Deixa eu apagar aqui. Tá? Que é 11. Então a razão é 2 ou é 11. Mas ele falou, ele quer saber o quê? Então um dos termos da PA é... A gente tem que descobrir os termos da PA. Que estão aqui, ó. 10 menos R, 10 ou 10 mais R. Mas ele falou que os 3 termos da PA são positivos. Está lá em cima. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. A PA, ela é 10 menos R, 10
e 10 mais R. Essa é a PA que a gente tinha encontrado lá atrás. Aqui, ó. 10 menos R, 10 e 10 mais R. Como a razão tem dois valores, eu vou substituir a razão 2. Quando a gente substituir a razão 2, a gente vai encontrar isso aqui. 10 menos 2, 10 e 10 mais 2. Isso aqui vai dar 8, 10 e 12. Observe que os três números são positivos. Positivo, positivo e positivo. Tá? Se você usar a razão 11, você vai ter 10 menos 11, 10 e 10 mais 11. Então você vai ter menos 1, 10 e 21. É uma PA, né? Porque você está somando 11, achou 10, somou 11, mas só que você tem um número aqui que é negativo. E ele disse no problema que todos são positivos. Então, essa PA aqui, ela não convém para a gente, tá? Ela não é errada, mas para o problema não convém. Aí fica valendo, então, 8, 10 e 12. Aí a gente vai lá dar uma olhadinha. Ele quer um dos valores ali. 8 não tem, 10 não tem, 12 tem na letra C. Tá? E esse é o gabarito, então, 12, tá? Pessoal, então é isso. E a gente já volta com um novo assunto, que é a soma dos N primeiros termos de uma PG, tá bom? Vamos ver agora, então, a soma dos N primeiros termos de uma PG, tá? Assim, vamos imaginar uma PG, na sua forma, né, os seus elementos, A1, o A2, o A3, aí um monte de A's aqui, o AN e mais um monte para lá. E vamos imaginar que a gente queira somar N elementos dessa PG, do A1 até o AN. Então a gente vai pegar o A1, sempre a partir do A1, né? A2, porque é a soma dos N primeiros termos. A2, A3, até o AN. Tá? AN. Então como é que a gente poderia chegar na lei, né, que responde por essa soma, né? Então, pessoal, a dica é o seguinte. Eu vou criar um termo antes do AN por uma questão apenas didática, tá? E vou tirar o A3 daqui, mas entendam como se fosse a mesma coisa, mas só para facilitar a vida do cálculo aqui. A1 mais A2, ó. Aí eu vou colocar reticências aqui, ó. E vou pegar um AN menos 1, né? E depois o último, que é o nosso AN. Agora, vamos fazer o seguinte. Na PA, vocês devem lembrar que eu fiz a mudança, né? Inverti a ordem, né? Peguei o último elemento, coloquei como primeiro, e assim nós fomos trazendo os últimos para os primeiros, e os primeiros foram para a última posição. Na PG, para a gente provar essa fórmula, a gente vai multiplicar essa linha daqui para baixo, a gente vai multiplicar ela pelo Q. Olha só, a gente vai multiplicar daqui para baixo pelo Q. Q é a razão, tá? É a razão que a gente tem na PG. Então, se a gente multiplicar essa linha pelo Q, que é a razão, você vai ter, ó, Q vezes a soma, né? Aí vai ter A1 vezes Q, ok? Depois vai ter A2 vezes Q, né? Mais um monte aqui. Aí você vai ter AN menos 1 vezes Q. E vai ter AN vezes Q, né? Então, a gente multiplicou toda a linha pela razão. Agora que a gente multiplicou toda a linha pela razão, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar para cá, a gente vai ter Q multiplicando SN. O A1 vezes Q dá o A2, né? O termo A2 é A1 vezes a razão. Então, para chegar no A2, eu preciso do A1 vezes a razão. Então, esse A1 vezes Q, ele vai se transformar no A2. Esse A2 vezes Q, ele vai se transformar no A3. Esse AN menos 1 vezes Q, ele vai se transformar no AN. E esse cara aqui a gente vai deixar N vezes Q mesmo, tá? Só para... Na verdade, ele seria o AN mais 1, mas deixa quietinho. Então, a gente vai ter o A2 mais o A3 aqui, mais um monte aqui no meio, mais o AN, que está aqui, mais o AN que a gente multiplicou pelo Q. Aí, a gente vai pegar a soma nossa anterior, SN, a gente vai ter A1, A2, mais AN menos 1, mais AN.
Pessoal, aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar de cima para baixo aqui, ó, e vamos subtrair. Nós vamos pegar a linha de cima e tirar a linha de baixo. Então vai ficar assim, ó, QSN. Aí você fala assim, mas por que de cima menos a de baixo? A gente pode fazer de baixo menos a de cima, não vai dar errado não. É porque de cima para baixo fica mais fácil o cálculo. Só por isso. Aqui a gente tem Q vezes soma N, menos soma N, que a gente está pegando a primeira linha menos a segunda linha, é igual. Agora veja bem, esse A2 que está aqui em cima, ele vai perder esse A2 que está embaixo, porque o de baixo é negativo. Ah, aqui vai ficar menos A1, tá? Porque o menos A1 não tem de quem tirar. Agora o A2, ele vai cortar com A2. Então esse A2 aqui ele vai cortar com A2. É porque o de baixo é negativo agora, né? O de cima A3 vai perder o A3 aqui de dentro. O AN que está aqui, aliás, o AN menos 1 aqui, ele vai estar negativo, ele vai perder o AN menos 1 que está aqui. Porque antes aqui tem o AN menos 1, né? AN menos 1. Está um pouquinho antes do AN. E esse AN é positivo e esse AN agora é negativo. Esse AN vezes Q, ele não some, ele fica aí. Então ele vem de cima para baixo positivo. AN vezes Q. Agora, quem é o AN? O AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse é o AN. O AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Então, agora, colocando esse SN em evidência, a gente vai ficar assim, ó. SN em evidência vai ficar Q menos 1 que multiplica a soma N. E aqui a gente vai ter menos A1 mais A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q, que é esse Q aqui, ó. Vem para cá. Ora, aqui a gente vai ter Q menos 1 vezes a soma de N termos. Aqui a gente vai ter menos A1 mais A1 vezes Q. N menos 1 mais o expoente 1 daqui, ó. Esse 1 corta com menos 1, sobra N aqui para expoente. Sobrou N. Aí a gente tem que Q menos 1, que é a razão menos 1 vezes a soma N. Colocando o A1 em evidência, a gente vai ter aqui dentro Q elevado a N, dividindo, e menos A1 dividido por A1 vai dar menos 1. Vamos passar o Q menos 1 dividindo, vai ficar soma N é igual, na parte de cima, A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, e na parte de baixo, Q menos 1. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a lei que soma N termos de uma PG. Quem é o N? N é o número de termos que a gente está somando, tá? Quantidade de termos da soma. Quantidade de termos da soma. E sempre a partir do A1, tá? Sempre a partir do A1. Ou do primeiro dado, né? A gente fala o A1, pessoal, mas o A1 é aquele primeiro termo que ele está passando para a gente e a gente considera ele ou faz a soma a partir dali, tá? Então, N é o A1. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. É o primeiro termo. Quem é o Q? Q é a razão da PG. Razão da PG. Tem mais alguma coisa? Não. Então, o que você precisa para realizar uma soma? Você precisa da quantidade de termos, do A1 e da razão. Você só precisa disso para você somar termos de uma PG. A1, a razão e o número de termos que você quer somar, tá? Com isso, e com essa ideia, nós vamos então resolver alguns problemas, tá bom? Então já volto. Esse problema então, ele trata da soma dos N primeiros termos de uma PG. Então vamos resolver aqui, ó. Calcule a soma dos 7 primeiros termos da PG tal. Primeira dica, pessoal. Quando você vai somar 7 termos, você não precisa de uma lei, né? Porque 7 termos são poucos números. Então, na verdade, numa prova, se cai uma questão dessa, e você já tem alguns termos, você já tem o 27,
já tem o 9, já tem o 3. Quer dizer, dos 7 você já tem 3, só falta achar 4. E tu sabe que é uma PG, desenvolva os elementos ali, tá? E façam o cálculo somando realmente os números, sem muita dor de cabeça. Né? Eu já vi questão que a pessoa pede, o problema pede para calcular 5 termos e te dá 2. Aí é mais fácil eu calcular os outros 3 e somar na mão do que lembrar de uma fórmula ou ter que aplicar uma fórmula. Apesar que vocês têm que ter domínio das leis, né? Mas para facilitar a vida na prova, evita, tá? Esse tipo de cálculo desnecessário, ou seja, faz na mão em vez da lei. Eu vou executar das duas maneiras aqui para a gente perceber, tá? Então vamos lá, solução 1. A solução 1 é aquela que eu faria na prova, né? Para um problema como esse. Eu quero somar 7, e eu tenho aqui o 27, e eu tenho o 9, e eu tenho 3, e eu estou percebendo que está dividindo aqui por 3. Essa é a razão. Dividindo aqui por 3. Então, a razão é 1/3. É 1/3, está multiplicando por 1/3, que é dividir por 3. Então, vamos dividir por 3, vamos dividir por 3, vamos dividir por 3 e vamos dividir por 3. Vejam que foi fácil encontrar todos os termos dessa PG. E aí está a nossa PG. Agora, a gente tem que somar esses 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 27 mais o 3 está fácil de somar, já dá 30. E o 1 com 9 também está fácil, já dá 10. A gente precisa agora somar 1/3 mais 1/9 mais 27 com o que a gente já tem ali na frente, tá? O MMC é 27. Aqui vai dar 40. E aqui vai dar, então, 1/3 mais 1/9 mais 1/27. Tirando o MMC 27, então a gente vai ter 27 vezes 4. 27 vezes 4 vai dar 54, 108, 1080. A gente vai ter, então, 1080 aqui, mais 27 por 3 vai dar 9, 9 lá em cima, mais 27 por 9 vai dar 3, vezes 1, 3. 27 por 27 dá 1, mais 1 aqui, tá? E aí a gente tem 1080, 1090, porque 1 mais 9 dá 10, 1090, 1093. 1093 sobre 27. Então, pessoal, sempre que possível, usem essa ideia, até para evitar a lei. Agora, claro, tem que dominar a lei também, né? Então, vamos lá, solução 2. Então, a gente sabe que para somar N termos de uma PG, a gente precisa pegar o A1, multiplicar pela razão elevada a N, menos 1, dividido por Q menos 1. Aí, pessoal, na hora da prova, como é que você vai lembrar de um negócio desse tamanho, né? Porque talvez nem use numa prova. E se tiver que usar, tem que lembrar, né? Porque às vezes, não num problema como esse, mas existem problemas que a gente precisa dessa lei na mão. Bom, a sacada, eu acho legal para essa lei, é lembrar da lei geral, da PG. Tu pega ali o termo geral, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Esse termo aqui é o termo geral da PG. Aí você troca AN por SN, tá? O A1 permanece na mesma posição, A1, né? A1. O Q elevado a N tem Q elevado a N aqui. E o menos 1, então, tu tira ele do expoente e passa ele ali para o mesmo alinhamento do Q. Então, parece muito a lei, ó, AN, A1, Q elevado a N, e o menos 1, então, ele passa para baixo, né? Divide pelo próprio Q que já está aqui e pelo menos 1 que está aqui. Eu acho legal pensar assim porque eu evito ficar decorando a lei, né? Tem gente que fica decorando, aí chega na hora da prova, esquece um detalhezinho, aí perde a questão toda porque não lembra da lei. Eu vou montar aqui o esqueminha que eu usaria para lembrar dessa lei, né? Eu faço assim, ó, porque eu tenho que lembrar dessa aqui, a geral, né? O termo geral. Aí eu penso assim, vou trocar esse cara por SN. Isso na minha cabeça, tá? Esse A1 eu vou deixar ele aqui, vezes. Aí eu vou puxar uma linhazinha aqui e vou pegar esse Q elevado a N, vou colocar ele aqui e vou descer o menos 1. Então, quer dizer, eu só repeti a lei, né? Com alguns pequenos detalhezinhos, mudança. Aí eu vou pegar essa razão aqui, colocar embaixo
e vou pegar o menos 1 e colocar embaixo. Pronto. Cheguei na mesma lei, tá? Que é a lei da soma. Eu só separei o A1, coloquei ele do lado de fora, mas o resto tá tudo certinho. Eu acho mais tranquilo lembrar dessa maneira. A partir da geral, lembrar da soma, tá? Agora vamos lá. Esse problema a gente tem que achar a soma de 7 termos. Então, o N7, ele já deu. O N é 7. Então, vamos lá. O N é 7. Ele deu A1? Ele deu A1. O A1, ele disse que é 27. Ele deu a razão? Não, ele não deu a razão, mas não é difícil de achar. É só pegar o 9 e dividir pelo 27, ou o 3 pelo 9, ou 1 pelo 3. No caso, 1 ele não tinha dado, né? Então, vamos dividir o 3 pelo 9. Isso aqui é 1/3. Com isso, a gente mata a questão, né? Então, vamos jogar na formulazinha lá. Então, eu tenho aqui, soma dos 7 termos é igual ao A1, que é 27, vezes a razão 1/3 elevado à sétima, menos 1, sobre 1/3 menos 1. Aí, a soma desses 7 elementos é 27 vezes, lá em cima, a gente vai ter 1 sobre... Aí, essa parte aqui que é a parte chata, né? Que é ter que multiplicar. Mas aí, pessoal, eu vou colocar aqui 3 à sétima, tá? E vou multiplicar pelo 27 ali. 3 elevado à sétima, menos 1 ainda. E aqui eu vou fazer o cálculo. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 1 dá menos 2, menos 2/3. Tá? Vocês vão ver que dá mais trabalho do que a gente teve lá atrás. Aí aqui a gente tem soma 7 é igual. Eu vou multiplicar esse 27 lá em cima, né, pelos 2. Então vai ficar 27 vezes 1 sobre 3 à sétima, menos 27, tudo isso sobre menos 2 à terceira. Menos 2 sobre 3, perdão. Vamos puxar para o lado de cá, pelo espaço, né? S7 vai ser igual, a soma 7 vai ser igual a 27, que é 3 à terceira, vezes 1 sobre 3 à sétima, menos esse 27 aqui, menos 2 dividido por 3. Então, a soma de 7 termos é igual. Aqui a gente simplifica, vai dar 1. Aqui a gente simplifica, vai dar 4. Aqui vai dar 3 à quarta. Então, a gente vai ter 1 sobre 3 à quarta, menos 27, menos 2/3. Então, a soma de 7 termos é igual 1 sobre 81, menos 27, menos 2, dividido por 3. Soma de 7 termos é igual. O MMC é 81. Então, a gente vai ter 81, vai ter 1 menos 81 vezes 27. 81 vezes 27 vai dar 7, vai dar 56. Vai dar 2, vai dar 16. Isso aqui vai dar 7, 8, 11 foi 2.187. 2.187 menos 2 sobre 3. Soma de 7 termos é igual. Na parte de cima, aqui embaixo vai deixar 81. 81. E lá em cima vai ficar menos 2.186 sobre menos 2/3. Negativo some com negativo. Vamos vir para cá. Então, a soma de 7 termos é igual. Repete a primeira fração, 2.186 sobre 81. Multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 2. Corta o 3 com 81, vai dar 27 aqui. Corta o 2 com 2.186, vai ficar 1, 0, 18, 9, 6, 3. Então, a soma de 7 termos é igual a 1.093 sobre 27. Pessoal, observe que deu o mesmo resultado, mas olha que o trabalho foi muito maior também, né? Então, é isso, tá? Vamos passar para a soma dos infinitos termos para terminar essa teoria de PG, tá? Então, vamos lá. 7 vezes 1 é 7. 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 7 vezes 1
Pessoal, vamos ver a última ideia, então, da PG, que é a soma dos termos de uma PG infinita, né? Isso ocorre, só para que vocês guardem, e é importante, isso ocorre quando a razão é uma razão entre -1 e 1. Então, quando a razão estiver entre -1 e 1, então a gente vai ter um probleminha com a soma dos n termos de uma PG, né? Na verdade, a soma dos n termos de uma PG continua aquela lei lá, tá? Agora, a soma dos infinitos termos ocorre quando você tem que somar termos, infinitos termos, quando a razão ela é pequena. Um exemplo, vamos pegar aqui o 2, por exemplo, e vamos dividir ele, vamos multiplicar ele por meio, quer dizer, vamos chamar a razão de meio. Então, quando você pega uma razão pequena, entre -1 e 1, tu vai multiplicar aqui, tu vai descobrir 1. Aí tu vai multiplicar por meio, vai dar meio. Aí tu vai multiplicar de novo, vai dar 1/4. E depois 1/8. E 1/16. Então, você percebe que se a gente continuar nessa brincadeira aqui, o número de baixo ele aumenta e o número de cima não tão rápido assim. O número de cima também pode aumentar. A gente pode pegar uma que o número de cima, que é o numerador, ele vai aumentando. Mas o número de baixo ele aumenta mais rápido. E lá no infinito, o que acontece é que esse número de baixo ele é tão grande, tão grande, tão grande, que 1 dividido por esse número tão grande tende a 0. Então, quando a gente soma os infinitos termos de uma PG, a gente está imaginando que a gente está somando isso daí, ó. Então, somando 2, mais 1, mais 1 meio, mais 1/4, e eu acho que vocês já entenderam. A gente vai somar aqui até chegar a um ponto lá bem longe, bem longe, bem longe, que o último termo ali ele vai tender a 0. Né? Porque, claro, isso aqui não tem fim, e sempre a gente vai ter uma divisão possível a ser realizada, mas vai chegar um momento que essa divisão ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que ela já se torna desnecessária para aquele cálculo. Então, tende a 0. Agora, como somar esses infinitos termos, né? Aí é que vem. Aí a gente precisa de uma lei para somar esses infinitos termos. Qual é a lei? Pessoal, a dica que eu passo para vocês é a mesma lei anterior, tá? Você utiliza a mesma lei anterior. Você fala assim, então é só lembrar da soma de n termos. Você lembra da soma de n termos e vai ter assim, ó. Você vai ter aqui o A1, você pode trabalhar com ela assim, eu não vejo nenhum problema, tá? Trabalhar assim. Vou trabalhar com A1 na parte de cima. Aí tu tem Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Agora, veja bem. Esse cara aqui, Q elevado a N, quando você coloca o N indo para o infinito, esse expoente aqui ele vai se tornando cada vez maior. Cada vez maior. Então, conforme esse expoente vai se tornando cada vez maior, como a razão ela é pequena, né? Por exemplo, a razão é meio, e o expoente ele é muito, muito grande, por exemplo, 1000, um exemplo, você vai perceber que o 1 vai continuar sendo 1 elevado a 1000, e o 2 vai estar elevado a 1000, é um número imenso. E 1 dividido por esse número imenso, isso aqui vai tender a 0. Não é 0, mas é um número tão, tão pequeno que a gente chama ele de 0. Então, pessoal, na soma de infinitos termos, o que acontece com aquele termo ali? Esse termo Q elevado a infinito, menos 1, ele vai tender a 0. Porque o número lá em cima é tão grande, tão grande, tão grande, que como a razão é pequena, é entre menos 1 e 1, a ideia é que aquilo ali vai desaparecer. Quando aquilo ali desaparece, sobra a lei que a gente quer. A soma de infinitos termos é o A1, que multiplica o menos 1, que é menos 1. Aí você pode passar esse negativo para baixo, ou você pode deixar esse negativo no A1. Tanto faz, tá? Você pode trabalhar com a ideia assim, menos A1 dividido por Q menos 1, ou você pode passar esse negativo lá para baixo, e ele vai trocar os sinais lá de baixo, vai ficar menos Q mais 1, o que vai dar para a gente, soma de infinitos termos, aquela formulazinha que normalmente vocês encontram nos livros, que é 1 menos Q, e ele faz a mudança ali embaixo. Pessoal, eu praticamente não gosto dessa última lei, porque o pessoal fica decorando e tal.
Eu prefiro lembrar da lei geral, porque dentro de uma lógica, quando cai um problema, eu preciso dela. Então, assim, um problema que tem que usar a soma n, eu preciso lembrar dessa lei. Bom, e se eu lembro dessa lei, eu corto esse q elevado a n e automaticamente eu caio na lei que eu preciso, que é a soma dos infinitos tempos. Então, eu deixo como dica não decorar, tá? Eu deixo como dica vocês pensarem assim. Quando a razão ela for menor ou igual a menos 1, ou a razão for maior ou igual a 1, você usa a soma n. Soma n é igual. Eu vou colocar o A1 no numerador, mas tanto faz, tá? A1 vezes Q elevado a n menos 1, Q menos 1 embaixo. Se a razão ela tiver entre menos 1 e 1, você usa, então, a soma de infinitos termos, que é só jogar esse Q elevado a n fora. Aí tu vai ficar com isso aqui, ó. Eu acho melhor pensar assim, ó, menos 1 aqui, Q menos 1, e querendo dar um arrumadinho, você faz esse acerto aqui do sinal. Só isso. Mas deixa desse jeito aqui que tá bem. E se o Q ele é igual a 0, tá? Se o Q ele é 0, a razão é nula, usa a mesma lei Sn, ó. Você não precisa de nenhuma lei nova, é sempre a mesma. Menos 1, Q menos 1. Como a razão é nula, isso aqui é nulo, isso aqui também é nulo. Então, quando a razão for nula, você sabe que a soma de n termos é o A1, que multiplica o menos 1 sobre o menos 1, corta o menos 1 com menos 1. Então, a soma de n termos é somente o A1. Tá, pessoal? Então, essas leis, vocês viram que todas saem da soma de n termos. Então, se eu tivesse que lembrar de algum, eu lembraria dela, tá bom? Então, eu já volto, a gente corrige alguns exercícios. Então, questão 7, lá da apostila, né? Ele explica aqui, ó, seja Sn o limite da soma de uma PG, tá? Então, seja Sn o limite da soma de uma PG, cuja razão é 1 sobre um número. Então, a razão, pessoal, é uma razão pequena, tá? Tu vê que 1 sobre n é um número entre 1 e menos 1, tá? Como n é a quantidade de elementos, né, da nossa soma, apesar que isso aqui é a razão é 1 sobre n, tá? Aí ele diz aqui, ó, que o primeiro termo é 1 dessa soma. E aqui ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo aqui. Soma 5, 1 mais 1 quinto, mais 1 sobre 1, aliás, 1 sobre 25, mais 1 sobre 125, e assim por diante. O que ele está explicando aqui? Que toda vez que tiver que fazer uma soma n, sempre use o número 1 como primeiro termo. E use a razão 1 sobre n, que é justamente o número que ele dá aqui embaixo na soma que ele quer. E a partir daí você tem a razão, e você faz uma soma de infinitos termos. Então, essa soma 5 aqui é uma soma de infinitos termos de razão entre menos 1 e 1, tá? Aí ele pede para a gente calcular esse produto aqui, ó. Soma 2, vezes a soma 3, vezes a soma 4, vezes todas essas somas aí, vezes a soma 2008, vezes a soma 2009, vezes a soma 2010, tá? Aí, vamos lá. Como é que a gente iria calcular isso aqui? Primeiro a gente calcula a soma 2, depois a soma 3, e a gente tentaria achar uma lógica para isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Seguindo a regrinha dele, é assim, né? A soma 2 comece com o número 1. E o próximo termo é 1 vezes a razão meio. Então, você vai ter meio. O próximo termo é esse vezes meio. Então, você vai ter 1 quarto. E assim por diante, 1 oitavo. E assim por diante até infinito. Ora, observando isso daqui, isso é uma soma de infinitos termos. Então, a gente precisa
para isso aqui, pegar o A1, multiplicar pelo menos 1. Aí você fala, de onde que eu tirei isso? Daquela lei anterior. Porque eu falei para vocês que para lembrar da soma de infinitos termos, é só você lembrar da soma n. A soma n é A1, Q elevado a n, menos 1, Q menos 1. Aí você quer transformar isso aqui na soma de infinitos. Aí você corta esse Q elevado a n, porque ele vai tender a zero. Aí você vai ter A1 vezes menos 1, sobre Q menos 1. Ou, se você quiser dar uma arrumadinha, menos A1 sobre Q menos 1. Então, pessoal, a razão, a gente já tem a razão. O A1 é sempre o número 1, que é o primeiro aqui. Então, olha, vai ficar assim, menos o A1, que é menos 1. A razão a gente já tem, que é meio, menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1 sobre 2. Observe que o sinal vai morrer, vai ficar menos, menos, vai dar mais. E 1 sobre uma fração é o inverso daquela fração. Então, a soma 2 é 2 sobre 1 ou 2. A soma 3 vai ser a mesma coisa. Começa pelo número 1, multiplica isso aqui pela razão 1/3, multiplica isso aqui pela razão 1/3 e vai descobrindo os outros elementos. 1 sobre 27 até o infinito. De novo, a gente vai trocar o sinal do primeiro, menos 1, pegar a razão 1/3 e tirar 1. Isso aqui vai dar menos 1 em cima, aqui vai dar menos 2/3. O sinal vai ficar positivo, faz uma inversão da segunda fração e troca o sinal, né? Fica 3/2. Então, a soma 3 deu 3/2. Vamos para a soma 4. A soma 4 é 1, início, ele falou assim, né? Aí multiplica por 1/4. Aí depois de novo, vai dar 1/16. E por aí vai. A gente então vai achar essa soma, fazendo a troca do primeiro termo, pegando a razão 1/4 e tirando 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre menos 4, mais 1, menos 3/4. Troca o sinal, inverte a segunda, 4/3. Aí a gente para, porque a gente não vai fazer isso até 2010, né? Soma 2010. Porque a gente tem que achar uma lógica. Então vamos tentar achar essa lógica. Pessoal, a soma 2 deu 2 sobre 1. A soma 3 deu 3 sobre 2. A soma 4 deu 4 sobre 3. Você começa a perceber, né? Você tem que buscar lógica o tempo inteiro para esses probleminhas. Você começa a perceber que o índice 2, ele apareceu em cima. O índice 3, ele apareceu em cima. O índice 4, isso não é mágica. Os caras montam as questões para a gente prestar atenção, tá? E a soma 4 deu 4. Observe que o número de baixo é uma unidade menos. É uma unidade menos e é uma unidade menos. Então, a gente vai tirar 1 para achar o número de baixo, que é o denominador. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente queira realizar a soma AS5. Usando essa regrinha, seria 5 em cima e 4 embaixo. Se a gente quisesse a soma 2008, que ele colocou lá, seria 2008 em cima e uma unidade menos embaixo, 2007. E assim sucessivamente, né? Você poderia ir procurando todas. Pessoal, como ele quer a soma 2 vezes a soma 3 vezes a soma 4, a gente quer descobrir isso aqui, ó. Então, agora a gente tem uma lógica para isso. Vamos lá. A lógica vai ser essa daqui. S2 vezes S3 vezes S4 vezes S 2008 vezes S 2009 vezes S 2010. Então, vamos lá. 2 sobre 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4 sobre 3 vezes um montão de coisa aqui, vezes 2008 sobre 2007 vezes 2009 sobre 2008 vezes 2010 sobre 2009. Tá? O último ali ficou bem apertadinho, mas é isso aí. Pessoal, agora aqui, vamos lá.
Esse 2 simplifica com esse 2, esse 3 com esse 3, esse 4 com 4 que vem logo em seguida, o 2007 com 2007 que está anterior, o 2008 com 2000, aqui é 8, tá, pessoal? Aqui embaixo eu coloquei 9 sem querer, aqui embaixo é 8. O 2008 corta com 2008, o 2009 corta com 2009. Então, o resultado desse produto todo aí, o resultado de S2, né, vezes 3, vezes 4, vezes 2009, eu vou adiantar um pouquinho aqui, vezes 2010 é igual a 2010 só. Esse é o resultado final, tá? Pessoal, muitos problemas de PG, PA, vai envolver lógica, então a gente tem que ter um pouco de paciência, tá? Pessoal, então é isso, tá? Os problemas de PG que estão lá na apostila, tentem resolver os demais problemas, né? Eu vou gerar uma lista para vocês, treinarem mais um pouquinho. Alguma dúvida vocês coloquem nas aulas que nós vamos ter por aí, tá? Vão no grupo lá e deixem um alerta, tá? A gente termina por aqui, a parte de PA e de PG, e amanhã a gente começa então matrizes, tá bom? Então, uma boa noite e até amanhã. Tchauzinho.